Vamos lá, saudações a todos. Inicialmente aqui, nesse primeiro momento, eu gostaria que a gente fizesse um breve resumo, né, da história da viola, né, como que esse instrumento se adentrou no país, como que ele foi disseminado. Então a gente vai, nesse primeiro momento, eu quero que a gente seja mais conceitual do que prático. Né? Para quem já conhece a história, é bom para dar uma recordada e poder também complementar o que eu estou falando aqui, que vai ser bem resumido mesmo. E para quem não conhece, passa a ficar conhecendo. E aquele que já conheceu e esqueceu, passa a relembrar. Então, inicialmente, a gente vai fazer um breve resumo, né, dessa história, desse instrumento, como eu falei. Essa semana trabalharemos inicialmente essa parte mais conceitual. Nas próximas semanas a gente já começa a trabalhar a parte prática do instrumento, ok? Mas é bom a gente ter esse conhecimento, né, para quem já tem poder relembrar e para quem não tem ficar conhecendo. Bom, está aqui, né, alguns nomes, né, que são colocados na viola, né, alguns nomes tratados no país, né, viola de pinho, viola caipira, viola sertaneja, viola de arame, viola nordestina, viola cabocla, viola cantadeira, viola de 10 cordas, viola chorosa, viola serena, viola brasileira, entre outros. Então a gente vê que tem várias denominações para viola caipira, né, que a gente aqui em Minas Gerais a gente é mais acostumado a chamar de viola caipira, porque também tem a viola de orquestra, né, que é aquela viola que se toca com um arco, né, que é um pouquinho maior que o violino, tem um som um pouquinho mais grave que o violino, que também é denominado de viola. Então aqui em Minas Gerais, para a gente diferenciar essa viola de orquestra da nossa viola caipira, o nome mais comum para nós aqui é a viola caipira. Mas em outras regiões vocês vão ver outras denominações para esse instrumento, né? Levemente lembrando aqui que a viola caipira é um instrumento oriundo das famílias das cordas dedilhadas. Quando a gente faz a separação dos instrumentos por famílias, né, tem lá a família dos sopros, tem a família da percussão, tem a família das cordas. A viola caipira, ela entra na família das cordas, obviamente, porque é um instrumento de corda, e é considerada como cordas dedilhadas, porque na família das cordas a gente tem as cordas friccionadas, que são instrumentos que produzem som pela fricção das cordas. Um exemplo é a viola de orquestra, o violino, o violoncelo. A gente tem os instrumentos de cordas percutidas, no caso do piano, é um instrumento de cordas que provoca uma percussão nas cordas, por isso soa. E temos os instrumentos das cordas dedilhadas, no caso a viola, violão, contrabaixo, guitarra e assim vai, ok? Então só para vocês terem essa noção de que a viola ela pertence à família das cordas dedilhadas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da história desse instrumento. É importante a gente ter noção que a origem datada que esse instrumento se adentrou no Brasil foi por volta de 1549. Então, assim, né, na época da colonização mesmo, né? A gente vê que os colonizadores portugueses, né, eles adentraram no país com alguns instrumentos. A intenção desses portugueses virem para o Brasil aqui, a início, com esses instrumentos, era, era a de catequizar, né, os indígenas. Né, os jesuítas vieram para o país, né, com a intenção de catequizar os nativos, no caso os índios. Então eles traziam instrumentos para poder fazer parte desse movimento de catequese. Então, a primeira forma que a viola entrou no Brasil, ó, a gente tem aqui alguns modelos e exemplos, né, dessas violas portuguesas que foram trazidas ali pelos portugueses, né, pelos jesuítas ali, para poder estar catequizando, né, os indígenas aqui no Brasil. Então a gente tem algumas violas aqui, ó, bem características. Essa viola braguesa era muito comum, né? Essa toeira de Coimbra também era uma viola típica, né, que os portugueses traziam, trouxeram para o Brasil, né, com a intenção de catequizar os nativos. Mas a característica desse instrumento, ele veio do alaúde, que era um instrumento árabe, né? Lá na Europa, lá nos países, lá em Portugal, eles utilizavam, né, o alaúde, fizeram algumas transformações no alaúde até ela se tornar esse instrumento denominado, né, de violas portuguesas, que foram trazidos para o Brasil. Então esse alaúde aqui, né, como a gente pode falar que é o bisavô aí da viola, né? Que foi através desses instrumentos árabes, principalmente o alaúde, que já tem umas características bem parecidas, né, com a viola, por ser pares de cordas, né? Fizeram as violas portuguesas, e essas violas portuguesas se adentraram aí no país
né, com a ideia de catequese, né, de catequizar os nativos aqui. Então a viola, a gente pode perceber que não é um instrumento tão recente, né, tão novo, é um instrumento aí que tem mais de séculos aí que já está sendo desenvolvido, que foi, né, que foi colocado aí, né, que foi trazido para dentro do nosso país, né. Mais tarde a gente vê que os nativos, né, os mestiços aí, começaram a produzir essas violas com as madeiras nobres aqui do país, né? Como a gente sabe, o Brasil era um país de exploração e um dos produtos que mais se exportava, né, que mais se tirava do Brasil para levar para Portugal eram as madeiras, né? Aqui tinha uma quantidade de madeira nobre muito grande. Então, os nativos e os mestiços começaram a utilizar essas madeiras, né, do Brasil para construir as violas aqui, né? A gente tem algumas madeiras requintadas, como o pinho, como o jacarandá, né? A gente percebe que essas madeiras mais requintadas, né, essas madeiras nobres, né, elas produzem um som muito melhor no instrumento, né? Eu até coloquei aqui um gráficozinho, né, porque eu acho interessante a gente ter essa noção de qual madeira eu uso ideal para fazer a minha viola. Tem muitos aí que estão buscando, né, estão buscando luthier. Luthier é quem constrói instrumento, né, para poder fabricar uma viola. E aqui eu dei alguns exemplos de madeiras que são usadas nas determinadas partes da viola, né? O cedro, que é usado para fazer tampo e fundo. O ébano, que é uma madeira mais dura, né, usada para fazer as escalas e cavalete. O jacarandá da Índia, né, mais usado para fazer o fundo da viola e as laterais. O jacarandá da Bahia, também mais usado para fazer o fundo e as laterais aí, né? O marfim, né, também usado para fazer escalas e fundos. O pau de ferro, né, o abeto para fazer o tampo da viola, né? Mogno, também muito usado para fazer o braço do instrumento. Essa faia europeia, o embuia, o maple e o abeto alemão. Né? Eu deixei esse gráficozinho para vocês terem uma ideia mais abrangente, né, dessas madeiras nobres, né, que para fabricar o instrumento acaba que transforma, né, modifica todo o timbre do instrumento, deixa o instrumento com um som muito mais aveludado, muito mais bonito. Né? Dependendo do tipo de madeira que você usa na construção da viola, provavelmente vai influenciar na sonoridade dela, ok? Bom, continuando ali, né? Quando os primeiros mestiços passaram a fabricar as violas com madeiras rústicas brasileiras, nasceu a nossa famosa viola caipira aqui. A matéria-prima mais comum é o pinho, né, mas o jacarandá e algumas outras modalidades de madeiras também podem ser usadas na confecção desse instrumento. Hoje a gente tem uma infinidade de madeiras, né, de madeiras nobres, utilizadas para fazer o instrumento, para poder melhorar justamente a qualidade do som. Okay? Mas falando do fato histórico aí, ó, os mestiços, né, esses mestiços, moçada, a gente pega os caboclos, né, os negros, os mulatos, os cafusos, né, eles começaram, né, eles foram catequizados e começaram a pegar essas madeiras nobres do país e começaram a fabricar o instrumento aqui. Né? Daí veio a nossa famosa viola caipira, né, com o formato que a gente conhece hoje, né, com mais acinturada, né, a disposição das cordas, as tarraxas e tudo mais, foi feito aqui mesmo. Então a gente pode falar que a viola é um instrumento muito brasileiro mesmo, né? Apesar de ter influências ali, né, do alaúde, da Arábia e tal, de toda essa parte portuguesa, né? Começou a ser fabricado esse instrumento aqui e ganhou a cara e a característica sonora que a gente conhece hoje aí, beleza? A gente vê que a viola caipira tem características muito próximas ao violão, certo? No formato, né, a disposição das cordas, porém ele é um pouquinho menor e, é claro, vai apresentar algumas diferenças, sim, do violão, né? Viola e violão são instrumentos distintos, cada um com suas competências, né? Apesar de serem parecidos, mas tem diferenças, e a gente sabe que tem. Né? Aqui eu coloquei algumas diferenças básicas para a gente também conhecer a anatomia. Né? A anatomia do violão e da viola é basicamente a mesma, a gente vê que não muda nada. Ó. No violão, né? Aqui denominaram de cabeça no violão, mas a gente também chama de mão. Né? A mão, as tarraxas, né, para afinar as cordas, a pestana, o braço do instrumento, o corpo do instrumento, as casas, os trastes, a boca. Né? E na viola a gente percebe essas mesmas partes, né? A mão da viola com as tarraxas. Obviamente, o violão tem menos tarraxas porque tem menos cordas. O violão é um instrumento de 6 cordas, enquanto a viola é um instrumento de 5
pares de cordas. Por isso, né, a gente fala viola de 10 cordas, porque 5 pares de corda dá origem a 10 cordas. Então tá ali as tarraxas. Mas vocês podem perceber que a anatomia do violão e da viola é basicamente a mesma, né? Ó, o braço dividido em casas, separado por trastes. A boca da viola, né, para ecoar, para que esse som reverbere dentro do corpo da viola, que é essa caixa de ressonância, e saia aqui pela boca, né? O cavalete, o rastilho, ou seja, a anatomia do violão e da viola é muito parecida, na verdade é a mesma. Né? A gente tem a diferença aí pela quantidade de cordas e pela forma de afinação, correto? Bom, falando aí dessa parte importante, que são as cordas, né? Eu acho que o que mais, assim, quando a gente está aprendendo a tocar viola, eu acho que mais assusta é a quantidade de cordas, né? A pessoa fica meio preocupada, mas, na verdade, quando a gente toca a viola, você acaba tocando os pares junto, né? É muito difícil, muito raro você tocar uma corda sozinha da viola, né? A gente fala 10 cordas, mas a gente trabalha com pares de cordas. Então, aqui eu coloquei a distribuição desses pares, lembrando, moçada, aqui na viola, vou pegar aqui para mostrar, não sei se vai dar para vocês visualizarem. A gente conta as cordas da viola de baixo para cima, certo? Então esse é o primeiro par, segundo par, terceiro, quarto, quinto par. Então é de baixo para cima que a gente conta, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto par. Assim como no violão também. Mas a grande diferença aí da viola para o violão está justamente na quantidade de cordas e na forma de afinação. Esses pares de corda recebem nomes, beleza? Vamos ver esses nomes desses pares de cordas aqui, ó. Partindo do primeiro par até o quinto par, né, a gente tem lá que são as cordas mais fininhas ali da viola, né? A gente tem a prima e a contraprima, né? Tem nomes específicos, tá? Esses pares aí. Aí depois a gente vem lá no segundo par, que é a requinta e a contrarrequinta, né? O terceiro par, né, é a turina e a contraturina, ok? O quarto par lá é a toeira e a contratoeira. E o quinto par é o canotilho e o contracanotilho. Então tem esses nomes aí que parecem um pouco confusos no começo, mas a gente identifica, né, cada corda da viola tem um nome específico, né? Tem pessoas que já trabalham já com os pares, né? Fala assim, as primas, a requinta, a turina, né? Já trabalha com os pares. Lembrando que essas afinações são bem distintas, tá bom? A gente vai encerrar o vídeo por aqui, só por conta essa noção geral do instrumento, né? Porque nesse primeiro momento eu gostaria só de estar falando mesmo dessa parte histórica, né? Dessa vinda, né, da viola aqui para o Brasil, né? O instrumento que chegou e deu origem à viola, na verdade, melhor dizendo assim, né? A função que ela teve no início das suas tocadas, no início de tudo, né? Essa questão de catequizar os indígenas e tudo mais, trazido pelos jesuítas, essa origem. E a gente vai ter um segundo videozinho explicando um pouquinho melhor sobre essa questão da anatomia da viola, sobre essas cordas, para a gente não ficar com um vídeo muito longo também, ok? Então assista o próximo vídeo aí, que a gente vai estar falando um pouquinho mais dessa anatomia e a questão da postura da viola.